70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então isso daqui é o anjo falando, o anjo já explicando para Daniel. Então vamos entender como o que ele não havia entendido era o período de 2.300 dias ou anos simbólicos, como a gente estava falando. O anjo começa explicando a visão da seguinte forma: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então ele teve uma visão de um período de tempo de 2.300 anos. Mas desse período de 2.300 anos, como essa era a única parte que Daniel não havia entendido, porque o anjo não tinha explicado, então essas 70 semanas que estão determinadas sobre o povo judeu só podia ser tirada dos 2.300 anos. Deus o abençoe. Obrigado. Voltando ao raciocínio, como o período de 2.300 anos era o único trecho da visão que Daniel não havia entendido, porque o anjo não tinha explicado, em outras versões da Bíblia, nós encontramos assim, 70 semanas estão cortadas. Existem algumas versões da Bíblia, né? Por exemplo, a visão revista e atualizada, a versão Almeida corrigida, a versão de Jerusalém, da Bíblia de Jerusalém, a versão King James, a versão Nova Linguagem de Hoje, enfim. Em algumas dessas versões, essa palavra aqui, 70 semanas estão determinadas, aparece como cortadas. O que nos leva a entender que essas 70 semanas estão cortadas do período de 2.300 anos. Essas 70 semanas, elas seriam determinadas para o povo judeu. Então, desse período, 70 semanas era só para o povo judeu, ou seja, dizia respeito ao povo judeu. Durante esse período de 70 semanas, essas 70 semanas era para fazer cessar a transgressão do povo, ou seja, levar o povo a abandonar os seus pecados, dar fim aos pecados, né? Ou seja, expiar o pecado do povo, fazer com que o povo fosse perdoado, expiar a iniquidade, né? Perdoar os pecados, trazer a justiça eterna, ou seja, estabelecer a justiça de Deus, e selar a visão e a profecia, ou seja, fazer com que essa visão, essa profecia se cumprisse. E para ungir o Santíssimo, ou seja, para ungir o templo, o lugar santíssimo do templo, o santuário terrestre. Sabe e entende, aí o anjo continua dizendo no versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. A gente está lendo, mas a gente vai voltar a explicar isso aqui. Ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa da abominação virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Agora vamos voltar explicando aqui com mais detalhes. Sabe e entende. Então nós vimos que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo de Jerusalém. Desde a saída da ordem. Isso no versículo 24, tá? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, a gente leu no versículo 24 de Daniel 9. No 25 ele volta dizendo assim, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. O que acontece? Nessa época aqui, na época em que Daniel recebeu a visão, eles estavam sob o domínio do rei da Média e da Pérsia, de Dário, Ciro e Artaxerxes.
sobre o domínio da Pérsia. Era a Pérsia o império que estava dominando nessa época que ele recebeu a visão. Antes do Império Persa, houve o Império Babilônico, governado pelo rei Nabucodonosor. O que acontece? O povo de Israel se corrompeu tanto no pecado que Deus, através de Nabucodonosor, puniu o povo, fazendo com que Nabucodonosor, na verdade, Deus deu autorização para Nabucodonosor para que ele destruísse Jerusalém, destruísse o templo que era o orgulho do povo judeu, e ele não só destruiu, mas ele levou todos os utensílios do templo de Jerusalém para Babilônia. Então a cidade ficou destruída. Muitos morreram, mas muitos foram levados cativos também para a Babilônia como escravos, inclusive Daniel. E muitos outros se dispersaram para o restante do mundo. E isso quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém para destruí-la. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, no período da Média Persa então, dos medos e dos persas, Jerusalém estava lá, destruída. Mas aqui ele vem dizendo que haveria uma ordem, um rei, um governante do mundo, daria uma ordem para que a cidade de Jerusalém fosse reedificada. E aí o anjo vem dizendo, desde o dia em que essa ordem for expedida, até o Messias, que significa ungido, o príncipe, o Messias é o príncipe, então da data da saída da ordem até o Messias, haveria um período de 7 semanas e mais 62 semanas. As ruas e o muro da cidade se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, a cidade seria restaurada e edificada durante esse período, mas mediante muita tribulação, muitas dificuldades. Agora vamos tentar entender aqui. Vocês se lembram que nós vimos o princípio dia-ano, né? 2.300 tardes e manhãs é um dia. Em profecia, um dia representa um ano. Como isso daqui é uma profecia, nós precisamos associar agora, converter os dias para anos. Então é o seguinte, o anjo disse, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo de Jerusalém, 70 semanas. Mas aí ele disse, ó, desde a ordem para restaurar Jerusalém até o Messias, haveria 7 semanas e mais 62 semanas, que dá um total de 69 semanas. 7 semanas vezes 7 dias da semana, dá um total de 49 dias, certo? 7 semanas, cada semana contendo 7 dias, 7 vezes 7, 49 dias. Então 7 semanas é igual a 49 dias. Mais 62 semanas. 62 semanas vezes 7 dias cada semana, dá um total de 434 dias. 49 dias das 7 semanas, mais 434 das 62, dá um total de 483 dias. 483 dias em profecia é igual a 483 anos. Não sei se vocês conseguiram entender, isso daqui é a matemática, é só conversão. Se uma semana tem 7 dias, cada dia é um ano, então uma semana tem 7 anos. 62 semanas, 434 anos, somando os dois a 483 anos. Então vamos entender agora, voltando lá para a explicação do anjo. Desde o momento em que fosse dado um edito para que a cidade de Jerusalém fosse restaurada, até o Messias, o príncipe, 483 anos se passariam. Esses 483 anos representam 69 semanas. Só que o anjo a princípio falou que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo. 70 e não 69. Isso quer dizer que ainda tem uma semana. Vamos entender. Lucas 3, o 21 e o 22 diz assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Isso daqui é o batismo de Jesus. Jesus então disse o seguinte: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então quando diz assim, ó, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, que significa ungido, o príncipe, esse Messias aqui é Jesus Cristo. Ele é o Messias prometido. Ele é o príncipe do céu, que desceu à terra como homem. Para quê?
para poder estabelecer a justiça, fazer expiar o pecado do povo, trazer de volta a verdade. Resumindo, estabelecer a verdade que o povo havia perdido durante o tempo em que se corrompeu, durante o período que passou como escravo em Babilônia, depois na Média Pérsia, enfim. Então, a partir do momento que o edito para restaurar Jerusalém fosse dado, até o momento do batismo de Jesus, que foi no momento em que ele foi ungido pelo Espírito Santo por Deus, haveria então 483 anos, 69 semanas, porque ele diz assim, ó, 7 semanas e 62 semanas. Então 7 semanas mais 62, total 69. Então do momento que Jerusalém seria restaurada até o batismo de Jesus, 69 semanas, que é igual a 483 anos. Esdras 5:3 diz assim, ó: porém, o primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se reedificasse. Olha só, no primeiro ano do rei Ciro, que era o rei de Babilônia, ele deu ordem para que a casa de Deus se reedificasse. Olha só que interessante. Esdras 5:3. Em Esdras 6:12 agora diz assim: o Deus que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, com diligência se faça. Mais uma vez, agora é Dário dando o decreto sobre Jerusalém, a reedificação de Jerusalém. Mas em Esdras, ainda no capítulo 7, versículo 21, vem dizendo assim: por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras e escriba da lei do Deus do céu, prontamente se faça. Em Esdras 14, vem falando dos três num só versículo. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido. E edificaram e terminaram a obra conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o decreto de Ciro, Dário e Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, essa ordem, esse decreto para que Jerusalém fosse restaurada e reedificada, ela aconteceu em 3 etapas. Primeiramente, o rei Ciro, que era rei da Babilônia lá, ele deu ordem para que a cidade fosse restaurada e reedificada. Só que no decorrer da obra, teve um indivíduo lá que atrapalhou a obra e a obra parou. Aí o rei Dário, rei da Média, que reinou depois de Ciro veio Dário, o rei Dário então, ele confirmou o decreto de novo. Aí foi onde entra aquele texto que a gente leu. Então ele fez um decreto para que a cidade de Jerusalém e o templo voltassem a ser reedificados até que se concluíssem. Já o rei Artaxerxes, rei da Pérsia, o rei Artaxerxes, ele deu a última fase do decreto. Na última fase, então, ele deu ordem para que o povo voltasse então para Jerusalém e restabelecesse novamente toda a sua vida, né, em Jerusalém, as suas leis, o seu governo. Resumindo, com o decreto do rei Artaxerxes, então Jerusalém agora voltou a se tornar novamente uma província individual, habitável, uma cidade habitável, com suas leis, com o templo, com a cidade murada e tudo mais, com o decreto de Artaxerxes. Então, o decreto de Artaxerxes, que foi a terceira fase do mesmo decreto, que era para que a cidade fosse reedificada e restaurada, então aqui então se cumpriu a profecia. Essa foi a ordem, porque foi nesse momento que o povo judeu agora voltou para Jerusalém e tomou posse da terra, definitivamente. O decreto de Artaxerxes, ele foi expedido no 7º ano do seu reinado. E de acordo com os métodos antigos de cronologia, entrou em vigor em Jerusalém nos fins do ano de 457 a.C. Então, de acordo com os métodos antigos de cronologia e de acordo com os anais da história, os registros históricos, a maior parte deles contida em inglês, lá nos outros países, mostram que o decreto de Artaxerxes entrou em vigência, ou seja, passou a valer no ano de 457 antes de Jesus Cristo. Então, o que o anjo falou lá no texto lá? O anjo disse o seguinte: a partir do dia em que fosse decretado que Jerusalém fosse restaurada e reedificada, até o Messias, o ungido, o príncipe,
até o batismo dele, porque foi no batismo que ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder para iniciar o seu ministério terrestre na terra, desde a ordem até o batismo de Jesus, seriam 483 anos. Se a gente pegar 457 antes de Jesus, mais 483 anos, nós vamos chegar na data de 27 depois de Cristo. Nesta ocasião, Jesus foi batizado. Simples, 457, que foi a data da ordem, mais 483 anos, que foi o período que a gente já computou, chega até o ano de 27. Jesus foi batizado no ano 27 de nossa era. Mas aqui, somam-se 69 semanas, e o anjo disse que eram 70. Falta uma semana ainda. Vocês estão conseguindo entender? Está ficando claro aqui? É um pouco complicado, porque é um assunto que a gente nunca viu. Mas é simples, é pura matemática. Vocês podem ver que nos próprios textos bíblicos estão as coordenadas, as revelações, a interpretação do anjo, falando para Daniel, está tudo claro. Só que aquele negócio, um está em Esdras, outro está em Daniel 7, outro no Daniel 9. Então você tem que ir lendo com muita atenção, juntando as peças para poder chegar num raciocínio. Mas eu estou tentando ser o mais claro possível. No final, se alguém tiver alguma dúvida, pode vir me perguntar, tá bom? Então vamos tentar entender agora a questão dessa última semana. Daniel 9:26 diz assim, ó: depois das 62 semanas... Ora, mas não era 69? Sim, era 69. Por quê? Porque antes das 62 tinha um período de 7 ainda. Antes das 62 semanas teve 7. Então já teve 7, aí agora teve mais 62. Como já teve 7, total 69. Então depois das 62 semanas será cortado o Messias. Em outras versões, na versão da Bíblia King James diz assim: o Messias passará pela morte, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Olha que interessante. Então, a profecia ela ia dar início no momento em que Jerusalém fosse restaurada. Mas no final das 70 semanas, a cidade seria destruída de novo. Depois de 483 anos, na verdade, depois da última semana aqui, né? A cidade ela ia ser destruída de novo. Novamente. Então tá. Mas o ponto principal é essa primeira parte aqui, ó. Depois das 62 semanas, que na verdade é a semana de número 69, será morto o Messias, será cortado, mas não para si mesmo. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, enfim. Então depois da semana 69, Jesus ia ser morto, o Messias ia ser cortado, passaria pela morte, e a cidade seria novamente destruída por um governante. Ó, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e até o fim estão determinadas as assolações. Então depois da semana 69, Jesus morreria, a cidade seria destruída de novo, e daí pra frente era só assolação, só tristeza, só angústia, só dor, só guerra, só tristeza. Aí agora ele volta novamente explicando a última semana, no versículo 27. Ele, no caso quem? O Messias, que seria morto na metade da semana, que foi ungido no ano 27, que foi Jesus no seu batismo, ele firmará aliança com muitos por uma semana, olha só. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, que é a oferta. Então na metade da última semana, ele fará cessar o sacrifício e as ofertas. Então vamos entender. Teve 69 semanas, iguais a 483 anos. Na metade Jesus faria uma aliança com muitos por uma semana ainda. Se já teve 69 mais uma semana, dá um total de 70, cumprindo perfeitamente a profecia. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Mas na metade da semana ele faria cessar o sacrifício e a oferta. É por isso que a semana que vem a gente vai estudar como que funcionava o ritual do santuário aqui na terra, para que a gente possa entender.
melhora essa questão aqui. Mas na metade da semana ele faria cessar o sacrifício e a oferta. Esses sacrifícios e essas ofertas eram realizados justamente no santuário celeste terrestre, mediante aquelas normas, aquelas figuras, aquele ritual religioso que o povo judeu fazia. Então esse ritual ele consistia em ofertas de animais, de frutas, de cereais, enfim, e em sacrifícios. O que acontece? Jesus Cristo, eu também não pus nenhum texto aqui, mas eu creio que todos vocês já ouviram o próprio João Batista. A gente leu aqui o texto que fala quando Jesus foi para o batismo. Quando Jesus chegou no Rio Jordão para ser batizado, João Batista estava no meio do rio batizando a todos aqueles que aceitavam a mensagem dele. Quando João Batista viu Jesus, ele apontou para Jesus e falou assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque aquele cerimonialismo que consistia no sacrifício de um cordeirinho, aquilo ali era um símbolo para apontar para o verdadeiro Cordeiro, Jesus Cristo. Era ele que seria sacrificado pelos pecados do povo. Então, depois do batismo de Jesus no ano 27, teria que haver ainda mais uma semana, porque a semana 69 acaba aqui. Mas teria que ter mais uma semana, que vem até o ano 34. Uma semana de 7 dias, ou 7 anos. Então, 27 depois de Cristo, mais uma semana de anos, é igual ao ano 34 depois de Cristo. Mas na metade dessa última semana, ele faria cessar o sacrifício. De que forma? Quando Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, morreu, toda aquela simbologia de sacrificar o cordeirinho, oferecer oferta queimada no templo, tudo aquilo perdeu sentido, perdeu significado, porque tudo aquilo apontava para a morte de Jesus. Quando Jesus morre, aquilo tudo se cumpre na pessoa de Jesus, logo aquilo mais não tem mais efeito. Não adianta mais você sacrificar o cordeiro, porque o cordeiro já foi morto. É por isso que na metade da semana faria cessar o sacrifício e as ofertas. Isso na metade da semana. Então, na metade do ano 31, Jesus foi morto. E aí a semana final se estende até o ano 34. No ano 34, o que aconteceu? Deixa eu ver se eu pus aqui, eu acho que eu não pus também. No ano 34, quando Jesus, depois que Jesus morreu, que ele ressuscitou e tudo mais, antes de subir ao céu, ele deixou os discípulos e pediu que os discípulos pregassem o evangelho para todas as nações. Mas Jesus disse assim, ó, mas não saiam ainda de Jerusalém. Esperem ser revestidos de poder e vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, como Jesus fez uma aliança ainda com muitos por uma semana, com o seu povo, e a profecia precisava se cumprir, porque sobre o povo deveriam haver 70 semanas, então Jesus, depois da sua ressurreição, depois que morreu, né, na sua ressurreição, ele falou para os discípulos, continuem pregando, mas só para Jerusalém, só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. No ano 34, um homem chamado Estevão, era um dos 7 diáconos que os discípulos haviam escolhido para cuidar da casa de Deus. Cheio de poder, ele pregava o evangelho, pregava a verdade conforme Jesus havia ensinado. Os fariseus, os líderes da época, como perdiam influência, como a mensagem deles perdia influência porque a mensagem de Cristo é superior, então eles tinham ódio daqueles que pregavam a verdade, daqueles que professavam a Jesus Cristo e continuavam andando nos caminhos de Jesus e seguindo a Jesus. Estevão, cheio de poder, era um homem piedoso, reto, íntegro. No ano 34, com tanto ódio de Estevão, os judeus deram ordem que Estevão fosse apedrejado. Com isso, com o apedrejamento de Estevão, o povo demonstrou que rejeitou definitivamente o evangelho que estava sendo oferecido para eles. Com o apedrejamento de Estevão, então o povo disse assim, com essa atitude, olha, nós não queremos a Cristo, não queremos o sacrifício dele, não queremos a verdade que ele veio ensinar, não queremos o seu evangelho. E apedrejaram Estevão, por quê? Porque pregava essa mensagem. Depois do apedrejamento de Estevão, os judeus, os fariseus, se encarregaram de perseguir os apóstolos e os cristãos que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo. Com a perseguição, os cristãos agora se dispersaram, começaram a fugir, inclusive os apóstolos. Como eles fugiram para várias outras cidades e se dispersaram pelo redor de Jerusalém e do mundo habitado da época, então agora o evangelho não mais estava restringido somente ao povo judeu, mas dali em diante, então agora o evangelho foi pregado para os gentios, para todos os povos, para todas as pessoas que quisessem ouvir, assim como vocês estão ouvindo o evangelho agora, da mesma forma. Então, por exemplo, Paulo fugiu para um canto, Pedro para outro, e para onde cada um deles foram, eles pregavam o evangelho para quem quisesse ouvir. Aqui então findou-se as 70 semanas que estavam determinadas sobre o povo judeu. Então vamos entender agora, ó. 483 anos mais 7 anos
que é a última semana, dá um total de 490 anos, que é igual a 70 semanas. 70 semanas de anos, né? Conforme nós vimos. Aí é simples, vamos tentar entender agora. O anjo disse até 2.300 anos, ou tardes e manhãs, e então o santuário será purificado. 2.300 anos, menos 490 anos, que foi as 70 semanas que já teve, ainda sobram 1.810 anos. Aí é simples, se nós pegarmos do ano 34 depois de Cristo, que foi o ano em que findou-se as 70 semanas, e somarmos mais 1.810 anos, que era o que falta para inteirar os 2.300, nós chegamos ao ano de 1844 depois de Cristo. Então, no ano de 1844, iniciaria então a purificação do santuário, porque lá em Daniel 8,14, o anjo disse assim: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, nesse ano aqui, começou a purificação do santuário. Vamos entender então, agora vocês vão entender o gráfico que a gente pôs no início, ó. Vamos tentar entender. Então aqui há um período aqui de 2.300 tardes e manhãs. Esse período mais comprido aqui, ó, tá? Até aqui, na verdade, ó. Então, aqui houve 7 semanas aqui, que foi durante o período em que a cidade foi reconstruída, e mais 62 semanas, que deveria durar até o ano 27, com o batismo de Jesus, quando ele seria ungido. Desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, até o ungido, o Messias, até a sua unção pelo Espírito Santo no seu batismo, quando ele foi ungido para iniciar o seu ministério terrestre, 69 semanas. Depois então, na metade da última semana, do ano 27 ao 34, Jesus Cristo foi morto, fazendo cessar então o ritual cerimonial do povo judeu, o sacrifício, porque o cordeiro foi morto. Então, aqui ó, no final das 70 semanas, no ano 34, Estevão foi apedrejado. Com esse apedrejamento, então, o povo judeu demonstrou definitivamente que rejeitou o evangelho e a mensagem do Messias. Então, com a perseguição que se desencadeou, o evangelho foi pregado a todo mundo. Então os discípulos se afastaram, pregaram para todo mundo, e em 1844 terminou-se o período de 2.300 tardes e manhãs. De 1844, então, até a volta de Jesus, nesse período que sobra, o santuário seria purificado. Então, desde o ano de 1844 da nossa era, e isso há 169 anos atrás, 169? 169 anos atrás, o santuário começou a ser purificado então. Apocalipse 14, 6 e 7 diz assim: observei outro anjo que voava pelo meio do céu. Aqui eu coloquei aportava, mas é apontava. E portava, é isso mesmo. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava, muito bem, portava nas mãos o evangelho eterno, para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então proclamou com voz grave: temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso aqui se deu justamente, essa mensagem do terceiro anjo, ela se deu justamente por ocasião do juízo, do período de 1844. Em Atos 17, 30 e 31... muito bem, calma aí, antes de explicar esse texto aqui, vamos voltar aqui. Vamos ficar aqui no gráfico então, porque aqueles outros textos ali já é a conclusão da mensagem, para a gente encerrar. O nosso objetivo aqui era mostrar para vocês que o santuário seria purificado num determinado momento específico. Essa purificação do santuário é justamente o juízo do qual nós falamos na semana passada. Mas isso nós só vamos conseguir enxergar mais claramente na semana que vem, quando a gente entender como que funcionava o ritual cerimonial da terra. Por quê? Porque o que acontece no céu é justamente o que acontecia na terra em miniatura. Tanto é que quando Moisés, no Monte Sinai, instruído por Deus para que fizesse um santuário, quando ele foi instruído para fazer o santuário, a gente vai ver isso em detalhes na semana que vem. Deus falou assim para Moisés: Moisés, tome cuidado para que você faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte.
Quando Moisés recebeu a orientação para fazer um santuário, todas as medidas do santuário, os móveis que seriam utilizados, os utensílios que seriam utilizados no santuário, tudo foi mostrado um modelo para ele. Então ele viu um modelo para que pudesse fazer igual na terra. E esse modelo era justamente o modelo do santuário que há no céu. Essa purificação do santuário é o juízo. É justamente o juízo. Como que isso ocorre? A gente vai entender melhor semana que vem, como eu falei, mas só para vocês entenderem. Semana passada nós falamos sobre o juízo. E nós vimos que lá no céu, onde Jesus Cristo agora está intercedendo por nós, há os livros de registro de cada um de nós. Os livros onde estão registrados os nossos pecados. Para que Jesus possa voltar então, para buscar um povo para morar para ele, com ele para sempre, primeiramente, a vida de cada um de nós precisa ser julgada e analisada para ver se nós estamos em condições de herdar a vida eterna ou não. É nesse sentido que o santuário está sendo purificado, porque lá no santuário estão registrados os nossos pecados, ou seja, o santuário está contaminado com os registros dos nossos pecados. Nesse juízo, então, os pecados daqueles que são aceitos é apagado, e aqueles que não foram aceitos vão levar seu próprio pecado. Dessa forma, então, o santuário está sendo purificado lá no céu, que começou em 1844, de acordo com a profecia de Daniel 8,14. Então o juízo verdadeiramente já começou. Então nós falamos a semana passada, eu afirmei que o juízo já estava em andamento, mas sem explicar por quê. E agora nós explicamos que verdadeiramente o juízo está em andamento desde 1844. Ou seja, agora, nesse exato momento, lá no céu, está sendo revisada a vida das pessoas. E nós vimos a semana passada que esse julgamento começaria pela casa de Deus, ou seja, por aqueles que se dizem povo de Deus. Isso a gente viu tudo escrito na Bíblia, tá? Viu a semana passada. Então esse julgamento começaria por aqueles que se dizem povo de Deus e por aqueles que eram povo de Deus, mas que já estavam mortos. Então o juízo começou, por exemplo, quem do povo de Deus que morreu? Abel morreu. Abel era irmão de Caim, né? Caim matou Abel. Mas de acordo com a Bíblia, Abel era justo. Então, por exemplo, Abel está morto. Então, o juízo ia começar primeiramente por Adão, na verdade, né? Por Adão, provavelmente depois de Eva. Aí vinha Abel, que foi o primeiro que morreu, e assim sucessivamente. Então, todos aqueles crentes no sacrifício do Cordeiro, todos aqueles que creram pela fé no sacrifício do Cordeiro, começaram a ser julgados primeiro, que já morreram. Quando o juízo dos mortos terminar, aí passa para os vivos, por aqueles que fazem parte da casa de Deus, por aqueles que são crentes, mas que estão vivos. Então o juízo passaria para eles. Só que não existe profecia, a gente não sabe quando isso aconteceria. Eu não posso dizer para vocês, o juízo já está nos vivos. Não sabemos. A Bíblia não revela. Só sabemos que o juízo já começou. Então nesse momento, pode ser que a minha vida esteja sendo julgada agora. Pode ser que já tenha sido. Pode ser que ainda vai ser. Não só a minha, mas a de cada um de nós. É por esse motivo, que vem a advertência de Apocalipse 14, 6 e 7, que a gente já leu, mas eu vou ler de novo. João, em visão, ele observou que vinha voando pelo meio do céu um anjo, e o anjo portava o Evangelho eterno. O que é o Evangelho? A palavra de Deus, suas orientações. E ele diz, e esse Evangelho tinha que ser anunciado para todos os povos da terra, nação, tribo, língua e povo. E o anjo disse o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E em Atos 17, 30 e 31, para a gente finalizar, diz assim: em épocas passadas, Deus não levou em conta a falta de sabedoria. Em outras versões diz assim: Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor da sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos, ao ressuscitá-los dentre os mortos. Jesus Cristo recebeu de Deus a autoridade para efetuar esse juízo. Por quê? Porque foi ele que veio como homem, viveu como homem e entende cada um de nós como homem. Então, como ele nos entende, é ele quem tem a capacidade de nos julgar, de saber pelo que nós passamos, porque ele passou por igual.
Mas lá diz que ele determinou o dia em que o juízo se efetuará com o rigor da sua justiça. Deus é amor e prova o seu amor quando entregou o seu Filho na cruz por nós. Mas ele também é justo. E a justiça de Deus demanda que o justo seja salvo. E a sua justiça demanda que o ímpio seja banido para sempre da felicidade eterna que ele tem para oferecer para todos que aceitarem. Mas ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ou seja, quando a gente não sabia dessas coisas, tudo bem, Deus é misericordioso. Mas a partir do momento que a gente passa a saber, é por isso que vem a advertência. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Hoje, levando em consideração que a minha vida pode estar sendo passada lá agora e o meu destino eterno pode estar sendo decidido, qual deve ser a minha forma de viver? Eu devo viver de qualquer forma? Considerando apenas as minhas próprias vontades? Destruindo o meu corpo, que a Bíblia chama de templo do Espírito Santo, onde Deus deseja habitar? Destruindo o meu corpo por meio de vícios, imoralidade sexual, coisas que não se deve fazer? Gastando meu dinheiro com prazeres proibidos? Bebendo, fumando, destruindo a minha própria vida? Tentando tirar vantagem em cima dos meus semelhantes, pessoas por quem Jesus morreu, assim como morreu por mim também? É assim que eu devo viver hoje? Ou eu devo viver suplicando a Deus que tenha misericórdia de mim, que me revele a sua verdade pelo seu Espírito, para que eu possa, ao compreender a verdade, andar na verdade, para que quando Ele voltar, ou para que quando o meu nome fosse passado em juízo, eu possa ser achado como digno de receber a vida eterna, a qual Jesus Cristo prometeu que dará para todos aqueles que quiserem, e dará de graça, basta aceitar. Desejamos verdadeiramente que Deus nos inspire com o Teu Espírito, abrande o nosso coração e nos ajude nesse momento em que o juízo está ocorrendo, a vivermos de maneira humilde e singela na presença dEle. Vamos suplicar a Ele a cada dia que nos mostre pela luz da Tua Palavra qual o caminho que devemos seguir, a fim de que o nosso nome possa ser aceito e que quando Ele voltar nas nuvens do céu, todos nós, sem faltar nenhum de nós, possamos subir juntos para morar com Ele para sempre. Deus abençoe a todos.